online. Hoje nós temos aqui dois convidados que são importantíssimos e um tema mais importante que todos nós. O tema é Luiz Gama. E nós temos hoje o queridíssimo Abílio Ferreira, do Instituto Tebas, que vai contar aqui tudo que o Instituto Tebas está fazendo sobre Luiz Gama, e o queridíssimo Del Garcês, amigo de longa data, que também vai contar a medalha Luiz Gama que ele vai receber no Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas antes disso, eu queria falar para vocês duas coisas importantíssimas. O vestibular da Zumbi dos Palmares. A Universidade Zumbi dos Palmares é um vestibular que pode modificar a sua vida. Venha para o vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, que vai transformar o seu futuro e dos seus descendentes. Não se esqueçam também de vir aqui embaixo e falar sobre, fazer o like, o gostei em português e se inscrever no canal. Mas aproveita também, façam muitos comentários sobre a participação dos nossos convidados e de Luiz Gama. Portanto, agora eu queria chamar o nosso convidado muito especial, Abílio Ferreira, para ele falar, primeiro quem ele é, se apresentar, e o Instituto Tebas e todo esse trabalho fantástico que começa com Luiz Gama. Perfeito, Adame, Del, quero agradecer a oportunidade de participar desse programa e divulgar, sobretudo, o trabalho de Luiz Gama, né? Que nós temos aí a missão de fazer com que Luiz Gama se torne uma pessoa cada vez mais conhecida, né, da população. Isso é importantíssimo. O Instituto Tebas é uma organização não governamental criada, fundada em setembro de 2020, que tem como missão a valorização do nosso patrimônio cultural, né? O patrimônio cultural dos povos originários e dos povos afrodiaspóricos. Nesse sentido, consideramos Luiz Gama e a obra de Luiz Gama como patrimônio cultural nosso e da humanidade. Por isso, estamos lançando no dia 21 de junho, dia do nascimento de Luiz Gama, né, dia do aniversário de Luiz Gama, uma websérie que tem como primeiro episódio uma narrativa intitulada Caminhada Luiz Gama Imortal. Nós vamos fazer um lançamento ali no Largo do Arouche, às 18 horas, e em seguida no Sindicato dos Jornalistas, na Rua Rego Freitas, em São Paulo. O título geral da websérie é Liberdade ou Morte, Histórias que a História não conta. Esse Liberdade ou Morte é uma leitura crítica da independência do Brasil. A gente imagina, a gente faz uma discussão de que o grito da independência, né, o chamado grito do Ipiranga, independência ou morte, projetou, né, lançou para a nação brasileira, que nascia naquele momento, em 7 de setembro de 1822, um projeto. E um projeto que substitui a independência pela liberdade. Então, nós lembramos do lema da Revolução do Haiti, liberdade ou morte, né? E vemos aí uma semelhança muito grande do lema do Haiti com o grito da independência. Então, por isso, estamos intitulando essa websérie dessa maneira. Então, só para você que está nos assistindo, anotar aí, comenta aqui nos comentários. No dia 21 de junho, 19 horas, dia do nascimento de Luiz Gama, na Rua Rego Freitas, 530, Vila Buarque, Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, a websérie do Instituto Tebas, com Luiz Gama. E agora nós vamos chegar no meu queridíssimo amigo de longa data, Del Garcês. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Obrigado, amigo Adame, obrigado
Carlos Xavier, prazer também a estar aqui com todos vocês queridos, o Abílio, uma honra, um prazer. Bom, eu sempre fui muito indignado com qualquer tipo de injustiça, desde cedo, desde a minha infância. E desde essa época de infância, eu sou ator, passando por Brasília e aqui no Rio. Mas em São Paulo, no Troféu Raça Negra, em 2015, quando a OAB havia feito recentemente, ali 15 dias depois da OAB fazer aquela reparação a Luiz Gama, né, nomeando oficialmente como Luiz Gama, você, meu amigo, Humberto Adame, queridíssimo, como você mesmo diz, me fez essa provocação, a provocação de escrever e viver o Luiz Gama no teatro. E aconteceu exatamente assim. Você me apresentou às pessoas da OAB, ao presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que estava ali recebendo pela OAB à noite no Troféu Raça Negra, pela Faculdade Zumbi dos Palmares e a Fobras, o Troféu Raça Negra, e imediatamente ele aceitou essa proposta de fazermos uma leitura dramatizada que fosse lá no Conselho Federal em Brasília, em 2015, e não paramos mais. Começou como leitura dramatizada, viemos para o Rio, continuou ainda com leitura dramatizada por um tempo e se tornou espetáculo que tem recebido esse reconhecimento ao longo de quase uma década. E eu vivendo o próprio Luiz Gama, o que é uma honra, um prazer, uma missão de vida. Você tem vivido o Luiz Gama e sempre te chamo para falar com a roupa ou sem a roupa sobre o Luiz Gama aí. Mas vai com fé, Mel. Então, você mesmo me apresentou a doutora Lígia Fonseca Ferreira, que é doutora em Luiz Gama, ela doutorou-se na Sorbonne, em Paris, inclusive ela está hoje chegando aqui, estaremos juntos, e estará também quando eu receberei pelo IAB a medalha Luiz Gama. Eu estudei os textos dela, os livros dela, né, que ela é uma doutora, como eu falei, em Luiz Gama, através do livro dela Com a Palavra Luiz Gama, e o mais recente, né, livro Lições de Resistência, e ela generosamente permitiu, e como uma missionária do Luiz Gama e a luta dele, a história dele, permitiu que eu utilizasse diversos textos das publicações, dos escritos dela. E foi através disso que eu fui, né? Antes eu tinha pesquisado através de outros historiadores, mas basicamente o conteúdo maior vem através das pesquisas dela, através dos escritos dela, para construir a dramaturgia do espetáculo. A gente tem feito várias apresentações, várias não, muitas, infinitas apresentações. No Rio de Janeiro, aqui fizemos diversas temporadas, inclusive no Centro Cultural Justiça Federal, CCJF, que nos abriu a porta diversas vezes. Fizemos em Brasília, através do Sindicato dos Bancários, algumas apresentações pequenas, performances que eu fiz sozinho pela própria Faculdade Zumbi dos Palmares e em outros eventos em outras instituições lá. Fomos também pela CAARD, a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, desculpe, na gestão do Luiz Coutinho. Fizemos, inclusive, em Salvador, terra de Luiz Gama, apresentamos no teatro. Tem o busto de Luiz Gama lá na OAB, inclusive, né? Foi inaugurado a partir de todo esse movimento do espetáculo e da própria, claro, OAB. Em Itabuna, Vitória da Conquista, fizemos também São Luís Maranhão, a minha terra natal, onde, inclusive, lá a OAB fez um reconhecimento também ao Luiz Gama, nomeando o advogado maranhense, eu tenho a placa, estou com ela aqui, em São Luís, no Teatro Arthur Azevedo. E aqui no Rio, né, esse reconhecimento tem tido muito grande, esse reconhecimento, através da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, especificamente o vereador Tiãozinho do Jacaré, ele me homenageou com a medalha Pedro Ernesto, antes da pandemia, em 2019. A deputada Renata Souza, queridíssima amiga, também me homenageou com um diploma Abdias do Nascimento. A gente fez apresentações para mais de 1.500 pessoas na escadaria do Palácio Tiradentes, e o reconhecimento continua, culmina agora com a medalha Luiz Gama pelo IAB. A palavra é sua, Abílio Ferreira. Essa websérie de 7 capítulos tem as outras 6 narrativas são a Marcha Noturna pela Democracia Racial, que é um evento do movimento negro que acontece desde 97 aqui em São Paulo. Depois, em julho, nós temos o Cerco de Piratininga,
que é uma discussão muito importante, acontecida no dia 9 de julho de 1562, que foi o momento em que os indígenas resolveram retomar a vila de Piratininga, né, a vila de São Paulo, evidentemente uma iniciativa frustrada, né, debelada pelos jesuítas e pelo poder imperial, colonial naquele momento. Depois nós temos a Marcha das Mulheres Negras, temos o Cortejo em Memória de Chaguinhas, que é aqui a história do bairro da Liberdade, né, a história negra do bairro da Liberdade, e, por último, a Marcha da Consciência Negra, que acontece em novembro na Avenida Paulista, todos os anos, já há mais de 15 anos. Então, é uma agenda antirracista que tem ocorrido em São Paulo e que nós registramos e que agora montamos, editamos essas narrativas, né, cada uma delas constituída de 3 linguagens: audiovisual, uma crônica textual, né, de minha autoria, e o ensaio fotográfico do João Leós, e o audiovisual dirigido pelo documentarista e antropólogo Alexandre Kishimoto. Então, estivemos, inclusive, juntos na Câmara Municipal aqui em São Paulo, É né, verdade. Luiz Gama recebeu o título de cidadão paulistano, se não me engano, né, por Isso. iniciativa do então vereador e hoje deputado estadual Reis, Paulo e Reis, exatamente. e a sua companhia, a peça, esteve com o Instituto Tebas no SESC Consolação, em, Isso. set, em setembro do ano passado, de 2022, só que quem veio no seu lugar foi o Carlos Eduardo Maia. Nossa, Bílio, você tem uma memória fantástica, né? Não é memória, não, estou consultando aqui no site do Instituto Tebas, tem aqui o relato todo aqui do evento que aconteceu no SESC Consolação, né? Você, infelizmente, não pôde vir, mas vieram o Carlos Eduardo e a Soraya de Mello, né, que encenaram aqui um trecho da peça e foi muito Isso. bacana. Nosso evento sobre o Luiz Gama no dia 21 de junho, ele vai se iniciar no Largo do Aroche, né, porque no Largo do Aroche tem lá o busto que o pessoal, o movimento da frente da imprensa negra e da literatura negra dos anos 30, inaugurou ali primeiro monumento a uma pessoa negra na história da cidade de São Paulo, né? Que foi o monumento pelo centenário do nascimento de Luiz Gama, né? Que completou 100 anos de nascimento em 1930. Uhum. Então, o pessoal erigiu ali o busto de Luiz Gama, uma iniciativa da sociedade civil, histórica. Por isso, a gente vai primeiro se encontrar às 18 horas no Largo do Agosto para celebrar o que essas pessoas nos legaram, né? E depois vamos caminhar pela Rua Rego Freitas, o juiz Rego Freitas, contemporâneo de Luiz Gama, adversário político de Luiz Gama, para chegar até o Sindicato dos Jornalistas, né? Queremos dizer de que lado estamos caminhando por uma rua que nomeia, né, que homenageia um membro da elite do magistrado, né, da classe dos magistrados, tão combatida pelo Luiz Gama, daqueles maus magistrados, né? Então, é claro que temos as nossas referências, né? Mas também tem um lado que é o lado de Luiz Gama, né? Lado contra a escravidão, contra a opressão e a favor da democracia. Essa caminhada Luiz Gama imortal. Exatamente. O conteúdo do audiovisual e da crônica e do ensaio fotográfico é a caminhada que realizamos em São Paulo desde 2013, isso de maneira ininterrupta, né? Mas tivemos essa caminhada, acontece de fato desde o funeral de Luiz Gama, né? Desde o momento, no dia 25 de agosto de 1882, quando 10% da população paulistana, mais de 3 mil pessoas, acompanharam o cortejo fúnebre do Brás, onde ele morava, até o cemitério da Consolação, cerca de 5, 6 quilômetros, né? Aquele cortejo foi feito a pé, né? Porque, segundo Raul Pompeia, todos queriam carregar um pouco a alça do caixão daquele glorioso cadáver, né? Então, essa foi a primeira caminhada, que depois
foi desdobrada, né? Houve diversas chamadas naquela época romarias cívicas ao cemitério da Consolação, onde Luiz Gama está sepultado. E essa caminhada nunca parou. Ela teve momentos de interrupção, mas ela vem sendo repetida, refeita pelas diversas gerações. E nós somos da geração contemporânea, né, que realizamos. Eu participei da primeira caminhada que eu participei ao túmulo de Luiz Gama foi em 91, né, que foi promovida por um grupo de escritores negros de São Paulo, né, ligados à série Cadernos Negros, né, o CUT, Arnaldo Xavier. Foi a primeira vez que eu participei dessa caminhada e nunca mais deixei de fazer, né? De forma ininterrupta desde 2013, portanto, pouco mais de 10 anos aí que a gente vem celebrando Luiz Gama. Del Garcês, você teve essa emoção como ator o Luiz Gama te leva também a essa homenagem no IAB, que eu considero absolutamente é, inédita também, tanto para o Luiz Gama quanto para você. E, bem, eu queria te passar as palavras finais, você fica à vontade. Tá ótimo, obrigado. É realmente uma emoção inédita para mim e, claro, para o Luiz Gama, para o Brasil, para a historiografia, para o meio artístico. É a primeira vez que um ator de teatro e televisão, ao mesmo tempo, porque eu fiz, inclusive, Luiz Gama como um reconhecimento também. A TV Globo me chamou para fazer, viver o próprio Luiz Gama na novela Nos Tempos do Imperador. É uma felicidade, uma honra para mim e uma honra para toda a nossa ancestralidade, em especial ao Luiz Gama e a história dele e tudo que ele representa. Eu estou assim, como eu já falei, vivendo momentos radiantes de felicidade da minha vida, porque é um reconhecimento ancestral e que se estende também a todos da minha equipe, a você também, doutor Humberto Adame, que faz parte, é parceiro desse projeto. E eu quero aproveitar também, né, agradecer mais uma vez ao IAB o reconhecimento, ao Sanches, o presidente, por essa homenagem, a você também que está lá no Instituto dos Advogados, trabalhando arduamente, né, como um digno, né, como fazendo honra ao Luiz Gama. E eu quero aproveitar essa minha fala final para indicar, mais uma vez, eu sempre indico este livro com a palavra Luiz Gama, que é exatamente da doutora Lígia Fonseca Ferreira, que é exatamente um dos livros que serviram de base para que eu escrevesse a dramaturgia do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, assim como esse outro livro dela, Lições de Resistência, o mais recente, são artigos que ainda não haviam sido publicados na imprensa, mas somente na época, lá em São Paulo, mas no Brasil não. E está aqui da doutora Lígia Fonseca Ferreira. E muito recentemente ainda, este livro aqui, Luiz Gama contra o Império, do historiador e também doutor em Luiz Gama, brasileiro, doutorou-se em Frankfurt, na Alemanha, que é uma bíblia sobre Luiz Gama. Ele aqui descobriu fatos inéditos, era o que faltava, né, como temos falado, sobre a vida do Luiz Gama. É impressionante a quantidade de situações e fatos que ainda não haviam sido publicados, descobertos. O Bruno ele viajou por algumas cidades no interior de São Paulo, em arquivos públicos e cartório, e descobriu caixas e caixas de trabalhos de defesa do Luiz Gama. Muitos deles não eram nem identificados na capa de cada documento, somente ao final, e nos brinda com esse trabalho inédito sobre Luiz Gama, os trabalhos inéditos do Luiz Gama e teses e defesas dele, causas que ele advogou e conseguiu à época e que ainda não haviam sido publicados. Certamente, esses novos acontecimentos inéditos estarão também inseridos no espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Fica aqui meu eterno agradecimento. Obrigado, Adame, obrigado, Carlos Xavier, obrigado, Abílio, e parabéns por todo o seu trabalho, por honrar a história e a vida dos nossos ancestrais e do Luiz Gama. Inclusive, o Bruno disse, eu estava presente nesse momento lá na EAB, que foi assistir o Luiz Gama
lá nos sindicatos bancários em Brasília. Foi a primeira vez que ele viu a peça. Olha como as coisas se conectam todas, né? E a Bíblia Ferreira, quero agradecer de antemão a todos dois. A palavra é absolutamente sua pelo Instituto Tebas. Eu quero convidar a todas as pessoas que estão nos assistindo para visitar o Instagram, né? Certamente no Instagram do DEL, do IAB, né? Das redes sociais, e o site, o Instagram do Instituto Tebas, o site institutotebas.org.br, todas as informações em relação a esses acontecimentos de junho agora, do aniversário de Luiz Gama, estarão lá. E eu quero adiantar já um convite, e também haverá mais detalhes pela internet daqui a pouco, que nós estamos fazendo um marco, né? Nós estamos, agora, a gente vem... o Luiz Gama é tão importante que o nascimento dele é importante, mas a passagem dele também é igualmente importante, né? Porque essa caminhada, inclusive, chama-se Caminhada Luiz Gama Imortal, esse primeiro episódio, justamente porque, ao fazer a passagem, o Luiz Gama foi, como aconteceu com o Zumbi, né, foi lançado para a eternidade, né? Aquele funeral, quando o doutor Clímaco Barbosa, né, o médico negro, conterrâneo do Luiz Gama, também nascido em Salvador, pouco antes do sepultamento, pede que esperem um pouco e diz o seguinte: senhores, este foi Luiz Gama, diz o Raul Pompeia, e a multidão chorou. Senhores, quero que todos jurem jamais deixar morrer as ideias pelas quais lutou este gigante. A multidão jurou, né? Então, a partir daquele momento, estava dada a senha para as futuras gerações. É isso que nós estamos fazendo aqui. De maneira que, em agosto, nós vamos lembrar a morte de Luiz Gama no dia 24 de agosto, mas muito mais do que isso, nós vamos celebrar o dia seguinte, o 25 de agosto, que foi quando aconteceu o funeral, né? E muito provavelmente, se tudo der certo, nós vamos conseguir que vocês estejam lá, né? No cemitério da Consolação, para a gente fazer esse ato de dar resposta, dar continuidade àquele juramento feito no dia 25 de agosto de 1882, né? De pegar esse bastão, né, e seguir em frente, como temos feito, né? Mas o Bruno, além de, entre a obra da Lígia Fonseca Ferreira, a doutora Lígia, nossa amiga, e o Luiz Gama contra o Império, tem uma outra iniciativa editorial, né, que é também louvável, que são as obras completas, né? São os 11 Isso. volumes, ele precisou de 11 volumes para poder dar conta do que ele achou até agora. Tem coisa que ainda está por ser descoberta. Então, ele lançou até agora 4 volumes, né? Liberdade, Democracia, Poesia e Crime, e tem mais 7 volumes aí ainda por serem lançados pela editora Edra, né? E o Bruno, com esse lançamento do Luiz Gama contra o Império, teve a oportunidade de viajar pelo Brasil e de reunir pessoas, que certamente nós estaremos todos trabalhando juntos pelo bicentenário de Luiz Gama em 2030, né? Na introdução das obras completas, o Bruno anuncia lá. Em 2030, o Brasil comemorará 200 anos do nascimento de Luiz Gama. Já está lançada aí né, a tarefa. Eu sempre peço o DH6 para fazer uma estrofe lá e ele sempre de improviso assim. Só DH6, incorpora aí o Luiz Gama. Eu aceito mais esse desafio, emocionadíssimo por tudo o que está acontecendo e emocionado especificamente nesse momento pelas falas de cada um de vocês. Não tolero, magistrado, que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça. Faz a todos injustiça. Com rigor, deprime o pobre.
presta bico ao rico, aos nobres, e só acha horrendo crime no mendigo, que deprime. Luiz Gama. Muito bem. Parabéns, Delgacês, Luiz Gama, Abílio Ferreira, Instituto Tebas, todos com Luiz Gama aqui. E o programa acabou. Quero agradecer muito esse programa muito especial, que acho que vai ser mais de um, e dizer que estaremos com Luiz Gama sempre aí, e muito breve, no dia 21, celebrando o nascimento disso. Tchau, pessoal. Amanda! Obrigado. Mesmo sendo republicano, ainda que sem a concordância dos meus valiosos correligionários, faço a propaganda abolicionista. O espetáculo não somente conta a história de Luiz Gama, mas também contextualiza o Brasil do século retrasado, de Luiz Gama e toda a sua luta abolicionista, com o Brasil de hoje, mostrando que a luta dele é fundamental e permanente. Há uma necessidade fundamental ainda de se lutar pelo direito à igualdade, pela liberdade, pela justiça e de se combater o racismo que está aí presente diariamente, cotidianamente nas nossas vidas. Eu conheço os mandamentos da lei e vou combater essa cruel instituição escravagista. Que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade.